Agora a questão FM3A. Uma onda eletromagnética de frequência 4 vezes 10 elevado a 14 Hz é emitida por uma estação espacial em direção a uma espaçonave que se afasta com velocidade 0,6 c, onde c é a velocidade da luz no vácuo. A onda encontra a espaçonave e é refletida de volta para a estação. A onda refletida será detectada com qual frequência pela estação? Então aqui você tem a estação, né? Vou botar aqui a estação. Aí, como eu disse, ela emite uma frequência F, né? Que é igual a 1 vezes 10, não é? 4, né? 4 vezes 10 igual a 14 Hz. Aí, tu tem uma nave, né? Uma espaçonave que ela está se movendo na velocidade 0,6 c, né? Aí o que é que vai acontecer? A gente tem aqui a fonte, né, a estação. Ela está parada nesse referencial. Então bora pro referencial em que ela está se movendo e a nave está parada, ou seja, o referencial da nave. Né? Então a gente tem aqui a nave. Né? E aí, obviamente, a estação movendo esse tipo contrário, né? Se afastando também, com velocidade 0,6 c, né? Aqui é espaço, né? Aqui é a estação. Né? E aí pronto, aí ela está, né, nesse referencial ela vai, né, a nave ela vai receber uma frequência, né, diferente, vou chamar de F', né, que a gente pode determinar, né, já que a gente conhece a velocidade, pelo efeito Doppler relativístico, né, da luz. Né? Então a gente tem essa fonte aqui se afastando, ela emite uma radiação, né, e a nave, né, dado que ela se move, a nave ela vai detectar uma determinada frequência F'. Né? Aí essa frequência vem aqui, aí ela pega na nave e é refletida. Né? Obviamente ela vai ser refletida com a mesma frequência. Aí pronto. Agora a fonte vai ser a nave, né? Esse referencial, a nave está parada, ela está emitindo uma frequência F' que dá para ser determinada. Né? Aí agora eu vou de volta para o referencial da estação. Certo? Então o que, é que a gente vai ter? A gente vai ter a estação parada, e a nave se movendo para cá, com velocidade 0,6 c. Né? E aí ela está emitindo, né, ela é uma fonte que se move, que está emitindo uma frequência F' no referencial, né, da fonte, né, da nave, que é a frequência refletida. E aí a estação, né, essa fonte se afastando, né, dado que ela se afasta, a estação ela vai captar uma frequência diferente, né, daqui é F', eu vou chamar de F2'. Então quem é essa frequência F', F2'? Né? Recapitulando, a estação ela emite uma frequência, né? A nave ela está aqui, né, no referencial da nave, né, essa frequência, né, ela vai ser diferente, uma frequência F', né, ela vai chegar aqui, vai ser refletida, né, então agora a nave ela vai estar emitindo uma frequência, né, F', né, ela está refletindo, e aí no referencial da estação, né, essa frequência que era F' vai ser diferente, né, e aqui a fonte ela está se afastando, né, a nave ela está se afastando, né, então a estação ela vai coletar, né, vai receber uma frequência diferente. Né. Então se a gente lembrar da fórmula do efeito Doppler, essa F', né, para uma fonte que está se afastando, né, essa situação aqui, ó, né, essa F' é o que? Raiz de 1, né, se está se afastando é menos, né, e aqui embaixo mais, sobre 6, né, vezes a frequência F, né, que é no referencial da fonte. Aí do mesmo jeito, o F2', né,
é a frequência aqui, essa frequência aqui, só que, né, para uma fonte que está se afastando. Então vai ser F2', raiz de 1 também, né, menos VC, 1 mais VC, vezes a frequência, né, no referencial da fonte, que é F'. Então eu vou substituir o F' aqui, vai ficar 1 C vezes F, né? Aí quem é o V, né, que ele deu, 0,6, né? C corta com C, é igual a 0,4 sobre 1,6. Multiplico por 10 em cima e embaixo, vai ficar vezes F, 4 sobre 16, que é igual a 1 sobre 4. F é igual a 1 sobre 4. Substituo o F agora. Vai ficar então, 1 vezes 10, que é o F, que é o que a gente queria saber, que é a frequência recebida pela estação, né? Após esse pulsozinho aqui, essa onda ter sido refletida pela nave. A resposta é o item A. Então agora a questão FM4A. No interior de um poço de potencial infinito bidimensional de lados Lx igual a Ly igual a L, existe um sistema de 5 elétrons não interagentes. Sendo H a constante de Planck e M a massa de um elétron, qual a energia em unidades de H quadrado sobre 8ml quadrado do primeiro estado excitado do sistema? Então vamos lá, né? FM4A. Ele disse que tu tem aqui uma região bidimensional, né? YX, e aí tu tem aqui um poço de potencial, né? Aqui não é a função potencial não, é só demarcando aqui os limites do poço. Aqui é o Ly, né? Que é igual a L, e o Lx que é igual a L também, né? Aí ele disse que tu tem 5 elétrons submetidos dentro desse poço, né? Aí ele quer saber qual é o primeiro estado do sistema, ou seja, a primeira energia, né, maior que a energia do estado fundamental. Então, se a gente quiser saber, né, para esse sistema aqui de 5 partículas, a energia, né, do total do sistema, né, ela é o que? Total. Obviamente que é a energia do primeiro elétron, mais do segundo, né, mais do terceiro, mais do quarto, mais do quinto, né? Ou seja, um alto valor do primeiro elétron, outro alto valor do segundo elétron, outro alto valor do terceiro elétron, certo? Então essa é a energia total do sistema. Então vamos atrás desses altos valores, né? Para isso, basta a gente pensar, já que eles não são interagentes, né? Basta a gente pensar em apenas um elétron, né? Um elétron isolado, né? Porque esse problema é a mesma coisa que eu simplesmente tratar a superposição de 5 elétrons isolados, né? Então, bora pensar num elétron sozinho, sujeito a esse poço aqui de potencial. A gente tem que, se você lembrar, né, a gente tem que agora cortar sobre 2M, né, equação de Schrödinger.
em duas dimensões é Laplaciano, né, da função, né. Aí tem um potencial, só que o potencial eu estou querendo saber, né, essa função de onda dentro desse poço, então o potencial é zero, né. E aí isso daqui é igual a algum alto valor de energia, certo? Beleza? Vezes a função de onda. Esse Laplaciano é o que? Já que é bidimensional, né? É só d rho quadrado mais d rho quadrado. Aí a gente pode usar a separação de variáveis, né? Certo? Aqui o que a gente está interessado é só encontrar os autovalores, beleza? Então vamos aqui. Então a gente, como eu disse, posso usar a separação de variáveis. O psi de x e y eu posso dizer que é uma função só de x vezes uma função só de y, né? Deixa eu usar a letra diferente aqui, de x, y aqui. Então eu substituo aqui, vai ficar aí eu divido nos dois lados por x vezes y, aqui vezes y, decorado, e aí vai ficar assim, né? Eu posso passar também isso aqui para o outro lado, né? Assim, multiplicar por 2m nos dois lados, dividir por h cortado quadrado nos dois lados, fica assim, né? 2m sobre h cortado, aí tipo assim, ó, aqui, né, por isso que fala separação de variáveis, por quê? Porque aqui eu separo, né, eu tenho uma função só de x e aqui uma função só de y, né? E aí eu estou dizendo que, né, que essa função só de x mais a função só de y dá igual a uma constante, certo? Já que x e y são variáveis independentes, né, então isso aqui só pode ser verdade se esse cara aqui for uma constante e esse cara aqui for uma constante, né? Ou seja, 1 sobre q, né, é igual, deixa eu ver que eu vou chamar ele aqui de, vou chamar assim, beleza? Eu tô botando esse menos aqui, em vez de uma curva positiva, já que elas têm que ser periódicas, né? Por questão de periodicidade. Para elas zerarem, né, nos extremos do poço. Do mesmo jeito, 1 sobre y menos ky, né? De tal forma, obviamente, que aqui tinha um menos, né, do h cortado. Então, eu vou ter aqui que menos kx ao quadrado, né, já que isso aqui é igual a isso, eu estou dizendo, menos ky ao quadrado. Isso aqui tem que dar igual a menos 2m sobre h cortado ao quadrado. Aí eu tiro, final, todo positivo. Aí pronto, vamos ver quem é esse kx e esse ky, né? Essa função de x, né, ela tem como solução o que? Né? Ela tem como solução tipo assim, a vezes seno, né, de kx vezes x, né, mais b vezes seno, ky vezes y, seno, cosseno, cosseno, ky vezes y, certo? Só que tipo, em zero, né, para x, né, igual a zero, certo? Essa função aqui ela tem que zerar, né? Tem que se zerar.
que é tipo o unidimensional, né? A gente tem o poço unidimensional, né? Potencial assim, né? Aí em L, né, que é 0, que é x, que é v de x, né? Aí tipo assim, pra x igual a 0, né? A função ela não tem que zerar, né? Aqui tem que ser um nó dela. Então é do mesmo jeito aqui, né? Ela tem que zerar justamente para questão de continuidade, né? E tal, que fora do poço a função tem que ser 0, né? Já que a probabilidade da partícula é 0. Né? Então é esse mesmo argumento, né? Esse mesmo argumento. Nos extremos do poço a função de onda ela tem que zerar. Então por causa disso eu tenho que fazer de x igual a 0, né? Essa função aqui de x ser 0. Então por causa disso, né? Para x igual a 0, esse b ele tem que valer 0. Por quê? Porque se ele não fosse 0, o cosseno de 0 não é 1, né? É diferente de 0. Então se o b não fosse 0, né, esse aqui de x ele ficaria diferente de 0. Ele não pode ser. A gente quer que ele zere para a função de onda, né, ela zerar em x igual a 0. Né, ela zerar nesse extremo aqui do poço. Beleza? Então, o Q de x é só a vezes seno de kx vezes φ. Beleza? A função de y, né, ela vai ser assim também. Vou usar outras letras. Ky vezes y mais d vezes seno ky vezes y. Todo do mesmo jeito, né? Em y igual a 0, né? Y igual a 0, essa função ela tem que zerar, né? Essa função ela tem que ser 0, né? Para a função de onda ela ser 0 no extremo do poço. Então para isso o d tem que ser 0. Então igual a c seno de ky vezes y. Beleza? Aí além disso, né? Em x igual a L, né? X igual a L, essa função também tem que zerar. Né? E daí eu obtenho a quantização do kx e do ky. Né? Do kx para x igual a L, né? Eu tenho isso aqui, né? Então, vou botar assim, x de L tem que ser 0. Portanto, x de L é quem? É a vezes seno de kx vezes L, que é igual a 0. Né? Então, para isso aqui ser 0, né, isso aqui só é verdade se o kx, esse argumento do seno, né, ele for um múltiplo de π, né? Um múltiplo inteiro de π. O n é igual a 1, ou 2, ou 3, ou 4. Não é igual a 0 não pode ser não. Então o kx ele vai ser igual aqui. Vou botar nx, né? Nx π sobre L. Com o mesmo argumento, né? Nesse extremo aqui do poço, ó, em y igual a L, né? A função também tem que ser 0. A função de onda tem que ser 0. Então o y de L tem que ser 0. Ou seja, C seno de ky vezes L tem que ser 0. Combina aqui. Perfeito? Então ky sobre L. Pronto. Então teremos que eu vou substituir o kx e o ky aqui, né? Então eu vou ter nx π sobre L ao quadrado mais ny π sobre L ao quadrado. Que aí fica isso aqui.
vou isolar a energia, né, que é ela que eu quero saber. Então vai ficar H cortado pi ao quadrado sobre R ao quadrado. É igual a R. Né, o H, né, o H cortado, ele pede em termos de H, né, em unidade de H. Então a gente vai trocar o H cortado pelo H, a constante de Planck, simplesmente. Então ele é o H cortado ao quadrado é igual a H sobre 2π ao quadrado, que é igual a H ao quadrado sobre 4π ao quadrado. Então eu vou substituir aqui. Ou em unidades de H ao quadrado sobre 8ml ao quadrado, né? Isso aqui é RC. Simplesmente nx ao quadrado mais ny ao quadrado. Né? Essa aqui, lembrando, né, é a energia de um elétron, né, sujeito a esse pulso, certo? E aí ela pode ter vários valores, né? Os altos valores de energia são vários possíveis, né? Esse N, o NX ele pode ser 1, né? O NY ele pode ser 1 também, né? Por exemplo, aí 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai ser 2. Sei lá, o NX pode ser 1, o NY pode ser 2, né? Então a energia vai ser 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é igual a 5, né? Ou 2 e 1, que é 5 também, né? Ou 2 e 2, tá entendendo? E aí cada combinação dessa de NX e NY, né? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, né? Indicam um estado do teu sistema, né? É um estado do teu sistema, beleza? Então a energia total do sistema, né, como são 5 elétrons, vai ser o que? Né? A energia total do sistema vai ser o que? Como eu disse, é a energia do primeiro elétron, mais do segundo, mais do terceiro, mais do quarto, mais do quinto. Então o E, a energia total é o que? Em unidade de H ao quadrado sobre 8ml ao quadrado, vai ficar o que, né? Vai ficar... Eu vou chamar assim, do primeiro elétron, eu vou falar N1 x ao quadrado mais N1 y ao quadrado. Primeiro elétron, mais segundo elétron, N2x ao quadrado mais N2y ao quadrado. Mais terceiro elétron, N3x ao quadrado mais N3y ao quadrado. Mais quarto elétron, pronto. Então essa é a energia total do teu sistema, né? Então como eu disse, a energia ela pode ter vários valores. É só que ele pergunta, né, a energia do primeiro estado citado, né? Ou seja, a gente tem a energia do fundamental, né? E ele quer saber a energia maior, a primeira energia é maior do que a do estado fundamental. Aí para isso eu já adianto que eu não achei essa resposta aqui, né, a 22. Começando que primeiro que de forma nenhuma eu cheguei ao valor de 22. Tentei pensar, né, se eu estava errando alguma coisa, não consegui achar. Né? Se alguém tem alguma ideia, bota aí nos comentários. E outra, né, que também essa questão ela pode ter duas interpretações diferentes, né? Porque tipo assim, o elétron ele é um férmio, né? A gente sabe que ele é um férmio e pelo princípio da exclusão de Pauli, né, a gente sabe que dois férmions não podem estar, né, ocupar o mesmo orbital, ou melhor, o mesmo estado quântico. Né? Então, por causa disso, por exemplo, se esse primeiro elétron, que é o primeiro elétron, né, se esse primeiro elétron ele estivesse no estado 1 em 1, né, o segundo elétron ele já não poderia estar nesse estado. Né? Ele
teria que estar em um estado diferente, 1 e 2, sei lá, 3 e 1, qualquer estado que seja diferente de 1 em 1, né? E aí, levando por essa interpretação, certo? A gente não chegaria nesse valor 22, né? A gente não chegaria de jeito nenhum. Na verdade, indo por esse lado, o próprio valor do estado fundamental, que é o de mais baixa energia, já é maior do que todos os valores aqui dos itens, né? Só que aí, né, essa questão aqui é no contexto de física moderna, né, numa prova de física moderna. Então, por causa disso, eu acho que não deve se levar em conta, né, essa natureza do elétron, que é um férmio, né? Não estou dizendo que para essa situação aqui não se aplica, não. Obviamente que se aplica em qualquer circunstância, né? Só que como é um contexto de física moderna, né, a gente não estuda isso na física moderna, então creio eu que a questão ela não quer isso, né? Ela não quer que você resolva por essa linha de raciocínio, por essa filosofia aí. Então, a gente poderia resolver ela assim também, né? Esquece esse negócio do princípio de exclusão de Pauli, né? Que o elétron férmio, só diz que pensa que é uma partícula, né? Está sujeita a esse potencial, né? E então qual é a energia do primeiro estado excitado do sistema? Então bora olhar primeiro para do fundamental. Do fundamental seria o quê? O primeiro elétron com energia 1, né? Que é o mais baixo, né, estado de energia para um único elétron. O segundo elétron também 1, o terceiro também 1, o quarto também 1, o quinto também 1. Aqui eu estou botando em x e em y, beleza? Então primeiro esse aqui, o segundo esse aqui, o terceiro esse aqui, quarto, quinto, né? Aí esse cara, né, ele rende o que de energia? Né? N1x ao quadrado mais N1y ao quadrado. Rende 2. Esse outro rende também 2. Esse outro 2, esse 2, esse 2. Né? Então, aqui, né, o estado fundamental do sistema seria o quê? 2 mais 2, 4, 6, 8, 10. Seria 10. Então, a energia do estado fundamental seria 10. Em unidades de H ao quadrado sobre 8 ml quadrado. Então, obviamente que a energia maior depois dessa, do estado fundamental, seria quem? Seria bastar eu pegar um desses números quânticos aqui e trocar por 2, né? Obviamente se fosse 3 ou 4 ou 5 já seria energia maior ainda, né? Então já não seria o primeiro estado excitado. Então, obviamente que, por exemplo, a gente pode pegar esse aqui, né? Com o quinto elétron, com o quinto elétron, né? Ele tendo nx igual a 1 e o ny igual a 2, por exemplo. Aqui não importa, né? Se é nx igual a 2, ou ny igual a 1, né? Ou se é esse elétron aqui que tem um 2, né? Ou esse. Né? O que importa é ter só um elétron, né? Com o número quântico, né? ny, nx igual a 2. Né? Beleza? Todos vão render, obviamente, a mesma quantidade de energia. Não é o mesmo estado. Aí é uma degenerescência, mas todos eles vão render o mesmo valor de energia. Que é, o primeiro estado citado. A energia do primeiro estado citado. Então, esse cara aqui, ele rende o quê? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2. Esse aqui 2, 2. Esse aqui rende 2. E esse, o quê? 1 mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 1 mais 4. É igual a 5. Perfeito. Né? Então, isso daqui é quanto? 8 mais 5, 13. Então, por essa linha de raciocínio, né, a resposta seria o item D, 13. Né? Mas, não bateu com o item que a questão deu. Então, novamente, se alguém tem alguma sugestão, né, de algum conceito que eu errei aí, por favor que diga, né? Agora essa questão FM5A.
A temperatura da radiação cósmica de fundo é 2,73 Kelvin. Sua radiância espectral obedece à distribuição de Planck. Em função do comprimento de onda dos fótons lambda, a distribuição tem seu máximo em lambda igual a lambda m. Qual a frequência dos fótons cujo comprimento de onda é lambda m? FM 5. Né? Então, a gente tem o gráfico aqui da radiância espectral que a gente, né, lá do radiação de corpo negro, né, lá do começo da física moderna, né, que ela é tipo assim, né, certo? O RT de lambda, né, em função do comprimento de onda. A gente tem aqui, aí a gente tem nesse pico aqui da radiância, né, eu tenho um comprimento, né, lambda m, para o qual ela tem um pico, né, para o qual a radiância espectral é máxima. Aí, obviamente, essa radiância espectral tem uma determinada temperatura, né? Para cada temperatura tu vai ter uma radiância espectral diferente, né? E aí, esse lambda ele depende dessa temperatura aqui, né? Você tem que esse lambda m ele é inversamente proporcional à temperatura. Então, você é uma constante vezes 1 sobre t, né? Essa constante aqui é a constante de 20, né? Ela vale isso aqui, ó, 2, acho que é 89 vezes 10 menos 3 metros vezes Kelvin, certo? Só que a questão, ela pede não esse comprimento de onda, né? Ela pede a frequência de um fóton associado a esse comprimento de onda, com esse comprimento de onda, né? Então, obviamente, eu vou chamar de I a frequência, né? A gente tem que a frequência vezes o comprimento de onda é igual à velocidade da luz no vácuo, né? Então, essa frequência vai ser C sobre lambda m, né? Então, substituo o lambda m aqui, vou ter que n é igual a C sobre a constante de 20 sobre T, que é igual a CT sobre a constante de 20. Então, esse aqui é a frequência que a questão pede. Então, bora substituir os valores. Eu vou ter que m vai ser 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, vezes temperatura 2,73 Kelvin, sobre a constante de 20, que é 2,89. As unidades aqui se cancelam, fica só o segundo a menos 1. Então isso aqui vai ficar igual ao que? Se você multiplicar 2 vezes 7,73, depois dividir por 2,89, isso aqui vai dar 2,83, né? Aí vezes 10 elevado a quanto? Né? Aqui eu vou ter 10 elevado a 8 e embaixo eu vou ter 10 elevado a menos 3. Multiplico por 10 elevado a 3 em cima e embaixo para cancelar o menos 3 aqui do denominador. Então eu vou ficar com 10 a 8 vezes 10 a 3, né? Que é 8 mais 3, 11, né? Perfeito. 11 o que? Segundo a menos 1. Esse aqui é o NIM. Aí para deixar que minha questão pede, né? A gente pode andar duas casas aqui, a vírgula a gente pode pegar a vírgula e andar duas casas, né? Então vai ficar 283 vezes 10, então fica 9, né? Andei uma casa, fica 10, andei outra casa, fica 9 para a direita, né? O Hertz, né? Segunda menos 1 é Hertz. Então UNIM é igual a isso aqui. 10 elevado a 9
é 1 giga, né? 10 elevado a 9 é 1 giga. Ou seja, a frequência é 283 GHz. A resposta é o item A, né? Resposta item A. Eu só chamo a atenção para um detalhe nessa em questões desse tipo, porque tipo assim, aqui ele perguntou a frequência, né? A frequência, o NIM, né? A frequência do fóton, né? Com esse comprimento de onda aqui, a frequência do fóton com comprimento de onda para o qual a radiância espectral é máxima, né? Só que cuidado que essa frequência não é a mesma que essa aqui não, né? Digamos que a gente tem a radiância espectral agora em função da frequência, né? Então vai ser algo parecido, né? Aí eu tenho uma frequência aqui, né? Para o qual a radiância espectral é máxima, né? Essa frequência aqui, né, é diferente daquele NIM que eu encontrei, essa frequência aqui, né? Certo? Elas não são iguais, beleza? Se a questão ela pedir essa frequência aqui, sabe que não é só pegar o comprimento, né? Lambda m, que é igual a constante de Wien sobre a temperatura do corpo negro, né? Aí você acha isso aqui, joga nessa fórmula aqui, né? M, vai encontrar a frequência. Não é só fazer isso aí não, beleza? Aí você vai ter uma outra relação de proporcionalidade, né? Aqui no caso essa frequência ela já é proporcional a t, né? E aí essa constante de proporcionalidade não é a constante de Wien, é outra constante, certo? Então, o porquê disso eu não vou me aprofundar porque iria prolongar demais o vídeo, já está grande. Então eu deixo para vocês aí, quem tiver interessado em saber o porquê, dá uma olhada no capítulo 1, né, do Iceberg Resnick, né, a parte específica do capítulo eu lembro, mas você dá uma conferida tem, beleza?